Superada a questão de ordem, portanto, o julgamento ocorrerá hoje. Senhor presidente, o relatório é bem simples. O senhor Procurador-Geral de Justiça ofereceu denúncia contra Thales Ferri-Schweld. Hoje, esse julgamento se realiza com exclusão dessa qualificadora. Essa parte, eu confesso que não tenho tanta certeza da incidência dessa qualificadora, não vejo tanto prejuízo em realizar a acusação sem que essa qualificadora esteja integrada. Na verdade, pelo que se percebeu dos fatos apurados no processo, os tiros não foram desferidos imediatamente como retorção à importunação feita à namorada. Há nos autos um laudo de exame necroscópico, o que nos leva a concluir que a posição dessa vítima no momento dos disparos era levemente inclinada para frente. Eu gostaria apenas de invocar o depoimento de uma testemunha, que é uma testemunha equidistante das partes. Os dois rapazes que discutiam com o acusado, e que os dois partiram para cima do acusado, que recuou. Em seguida, viu o acusado sacando uma arma. Quando o acusado disparou 2 tiros para o alto, como também depois disparou mais 2 tiros, no mínimo, em direção ao chão. Em seguida, a namorada do réu, bastante nervosa, disse: guarda essa porra ou merda, se referindo à arma, e que foi atendida pelo réu, que guardou a arma e a recolocou na cintura, saindo de mãos dadas com a namorada em direção aos carros. Deve ser bala de espoleta, fecha aspas. Mas os 2 rapazes foram atrás e um deles, inclusive, tentava agarrar o acusado com as mãos, mas ele conseguia desviar. E o depoente percebeu que os rapazes iriam agredir o réu ou até linchá-lo. Nesse momento, novamente, o acusado sacou da arma e efetuou outros disparos, sendo que tem certeza que um desses disparos atingiu a perna de um daqueles rapazes. O depoente acredita que a distância entre o local onde houve a primeira discussão e até o local onde os disparos que atingiram os ofendidos deve dar mais ou menos um quarteirão ou mais ou menos 100 metros. Confirma que enquanto o acusado se afastava com a namorada, as 2 vítimas iam atrás. A multidão que no local estava chegava a dizer: mata, mata, mesmo porque diziam que os tiros eram de espoletas e que a arma seria de brinquedo. Eminentes desembargadores, esse depoimento tem uma semelhança impressionante com a versão dada pelo réu em seu interrogatório judicial. Então eu chamei o Felipe falando, né? O Felipe falando sobre o Diego. Quando deu o primeiro tiro, foi na hora que eu já estava correndo atrás dele. Quer dizer, ele estava correndo atrás do réu, quando o réu deu um tiro. Se ele não corresse, o réu não teria dado o tiro. E ele atravessou o canteiro correndo na direção oposta, e eu corri atrás dele. No momento do primeiro tiro, ele deu um tiro para baixo. Mesmo com o tiro de advertência, não tiveram medo da arma. Ele deu um tiro de advertência, e às vezes não tiveram medo da arma. Que o réu só fez os disparos usando de meio necessário. Ele tentou fugir, avisou que estava armado, disparou para o alto, disparou para o chão, e quando pularam em cima dele para desarmá-lo, que ele atirou. Porque ele tinha o direito de ir embora, ele estava querendo ir embora, estava fugindo, e não estavam deixando que ele fosse embora sem ser agredido. Depois que uma vítima caiu, a outra prosseguiu em cima do réu ainda. Então, pelo esposo, pelo meu voto, eu estou absolvendo o réu. O acusado procurou se retirar do lugar. Depois de o réu efetuar os tiros de advertência, guardou a arma a pedido da namorada. Mas os 2 rapazes foram atrás. Mesmo depois dos tiros de advertência, continuaram em perseguição ao acusado. Mesmo o falecido também tinha mais ou menos 2 metros de altura. Os dois eram jogadores de basquete. Não há como não se reconhecer, no caso, a legítima defesa. Eu, aliás, senti isso mesmo na manifestação do outro Procurador-Geral de Justiça, a dificuldade em se fazer, em se deduzir a acusação numa circunstâncias dessa, em que você pega mesmo o testemunho da vítima que sobreviveu, desenvolve toda uma fase
emoldurada, assim, com uma legítima defesa quase que perfeita. Fiquei surpreso porque eu ouvi tudo no jornal, todo esse tempo, quando eu tive vista dos autos, das peças principais dos autos, e vi que não era nada daquilo que se falou. Bom, as vítimas também tiveram chance de ir embora dali. Todos eles tiveram chance de ir embora. Diz que quando um não quer, dois não brigam. Quando dois não querem, nenhum briga também. Proponho até para a diretoria daqui que facultasse aos jornalistas peças do processo, principalmente os laudos e também os depoimentos de todas as testemunhas, principalmente as testemunhas de acusação. Os dois, de todos esses depoimentos, agora citaram o depoimento do Pedro Franciscato Pazin. Esse depoimento é importantíssimo porque ele é completamente isento. E ele relatou exatamente o que o réu relatou. Agora, dizer que deu vários tiros, deu para cima, deu para baixo, avisou. Inclusive deu em partes não vitais, em locais não vitais da vítima, do corpo. Corria de costas, inclusive. Mas chegou um momento que ele tinha que se defender, porque ele ia ser linchado com a arma na mão. Data vênia, eu também fiquei impressionado, porque eu não conhecia o processo e li as notícias pela imprensa. Puxa vida, forma um juízo diferente pela imprensa, pelo que foi trazido. E agora, lendo as peças dos autos, mas é impressionante como houve uma distorção da imprensa, meu Deus do céu. Isso é revoltante. Absolvo o réu, legítima defesa típica. E é caso, inclusive, senhor presidente, didático, de levar para as aulas, para as salas de aulas. Estavam as vítimas, estavam os companheiros das vítimas, prontos a agredi-lo. É o que a mim transpareceu nos autos, de acordo com a palavra da vítima sobrevivente deste Pazin, que é uma testemunha isenta. E desde a época do recebimento da denúncia, sempre verifiquei isso. Ele deu um tiro para o chão, deu um tiro para o alto. E não adiantou. Mas eu vi isso em muitos casos de júri. Em determinado momento, a que depois se transforma em vítima também não tem senso nenhum. Continuou avançando, talvez para desarmá-lo, como disse a vítima sobrevivente. Desarmá-lo e fazer o quê? Iria desarmá-lo e fazer o quê em seguida? O que imagina que ele podia fazer se ele conseguisse desarmar o réu? Quis matar naquele instante ou quis se defender? Eu respondo para mim mesmo, ele quis se defender. Me chamou a atenção e eu acompanhei o desenrolar de toda a investigação através das notícias de jornais, emissoras de TV, etc. E com todo esse material, eu não tinha acesso aos autos, eu cheguei à conclusão que realmente o promotor Tales era absolutamente culpado. Quando eu recebi o material, eu achei que era outro processo, porque o material colhido era completamente diferente daquilo que eu tinha lido nos jornais. Eu fiquei chocado, a tal ponto de tentar recuperar todas aquelas notícias e com os elementos que foram trazidos aos autos, não há dúvida que a absolvição se impõe. Na esteira do que ocorreu em relação ao caso da escola base aqui em São Paulo, é a viva demonstração do perigo dos julgamentos precipitados que são lançados em relação aos fatos que a imprensa noticia e que muitas vezes ela própria é a responsável por essa precipitação de julgamento que acaba por torcer completamente, pelo menos naquilo que é veiculado por ela, a conclusão a respeito disto ou daquilo. O desembargador Boris Kaufmann agora deu o testemunho dele a respeito desta situação aqui, e este processo, e saibam todos os que estão assistindo o julgamento, que todos os desembargadores recebem cópias de todos os elementos dos autos. E o tribunal ainda se dá o trabalho, inclusive, de escanear e colocar num CD a cópia do processo inteiro para que nós possamos ter, como temos agora aqui. E ele disse o seguinte: o depoente percebeu que os rapazes iriam agredir o réu ou até linchá-lo. Face à votação unânime, o réu está absolvido com fundamento na legítima defesa. Está encerrado o julgamento e pede-se que não haja manifestação no plenário em respeito à Corte.